Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao segundo episódio do Tá Pago. Sente-se à mesa porque esse lugar aqui é teu e tá pago. Carlos, Hello, pessoal. Nós estamos aqui, como o Felipe falou, o nosso lugar à mesa é um lugar que já está pago, que está livre, que nós estamos aqui só para desfrutar. E nós vamos aqui para participar desse bate-papo, dessa conversa, abrir coração, falar com sinceridade, tocar em muitas questões, que você possa fazer um bom proveito e que Deus possa falar conosco através de tudo que a gente vai conversar aqui. isso mesmo. E hoje a gente tem um convidado. Cara, eu tô lisonjeado de recebê-lo aqui hoje. Eu vou dar uma breve introdução. É o Erlan Tostes. Ele é um escritor, teólogo, professor. Erlan, se apresenta aí, cara. É muito grande seu currículo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carlos, pelo convite. Oi, pessoal do Tapago. A gente está aqui para conversar. E eu sou Erlan Tostes, professor, teólogo, escritor. Escrevi o livro Onde Está Deus na Cultura Pop? Um diálogo sobre cristianismo e cultura. E meus títulos principais são pai da Ágata e esposo da Priscila. São os chamados que Deus me deu e graças a Deus tenho sustentado. Nesse meio tempo, eu dou aula na EBT, Escola Bibotalk de Teologia, e onde também participo como podcaster, né? Participo dos podcasts do Bibo. E aqui, localmente, sirvo na Igreja Batista Alicerce, estou lá como líder da área de ensino. E sou um grande nerd, sou um grande consumidor de cultura pop, de filme, série, livro, quadrinho, mangá, o que tiver, eu vou lá e consumo. E justamente por isso, por ter essa bagagem teológica e a bagagem do nerd, esses mundos se colidiram e surgiu Onde Está Deus, a cultura pop. A gente vai poder conversar sobre ele hoje. Quando eu tava conversando com o Carlos, a gente tava ali pensando nos episódios, né? Como que a gente vai colocar o episódio, qual a cara que a gente vai querer dar pro podcast. E na hora veio, assim, a ideia do, poxa, o Erlan, ele mora na cidade que a gente mora, ele tem um livro que a gente se identifica muito. Então vamos convidá-lo ali, porque um papo sobre cultura, sobre questões do pop, do popular, né? Seria algo assim incrível para que a gente pudesse ali abrir as portas e se conectar com o público que a gente deseja, né? Mas antes disso eu queria trazer uma polêmica já. Ok, vamos embora. Cara, Marvel ou DC? Ok, vamos lá. Cara, no cinema a Marvel espanca a DC, não tem condições, né? Os Sim. filmes, têm um engajamento muito melhor, funcionam, né? O universo cinemático funciona, todo mundo conjugado. A DC demorou para tentar fazer os filmes se conversarem, demorou para fazer aquilo ficar um entretenimento, né? Filme de herói é filme para adolescente e jovem. Aham. A gente que é velho assiste porque a gente quer rememorar a nostalgia. Mas nos quadrinhos, a DC tem os melhores clássicos. A gente tem Reino da Manhã, Cavaleiro das Trevas, Flashpoint, Crise de Infinitas Terras, tem vários e vários. Amanhecer, Crepúsculo Esmeralda, tem vários e vários clássicos dos quadrinhos. E os selos também que estão conjugados com a DC, como o da Vertigo, né? O Uhum. Watchmen, enfim, alguns outros selos também, Sandman, são, assim, são clássicos dos quadrinhos que influenciam muito a cultura pop. Então eu fico em cima do muro para não machucar ninguém. É, porque assim, vendo aqui teu livro, e se você estiver em casa, pode olhar aí na Amazon. Esse livro, inclusive, já foi top 1 na categoria. É, tem várias referências aqui, né? Eu vejo que tem um Superman, tem um quadrinho aqui do Homem-Aranha, tem um Wall-E, tem a Mulher Maravilha, tem um Ryu, o Homem de Ferro. Então, o carro aqui de Volta para o Futuro. Então, o livro, ele já me encantou pela capa, porque vindo dessa cultura, vindo ali, consumindo muito disso aqui, é um livro que eu criei uma conexão com a capa dele. Legal. Então, julgando o livro pela capa, excelente. Mas quando eu entro no conteúdo do livro, eu consigo perceber ali detalhes e nuances que você consegue descrever muito bem algumas questões culturais Uhum. do nosso dia a dia e consegue desmistificar e com muita leveza traduzir nos trazer ali o conhecimento. Isso aqui eu imagino que são anos e anos de pesquisa, né? Sim. O que que te levou a escrever esse livro? Bom, eu recebi o convite da editora Thomas Nelson Brasil para escrever esse livro sob curadoria do Rodrigo Bibo, né, do Biotalk.
para responder algumas questões básicas do cristianismo, da igreja, de pessoas que estão chegando à fé agora. Então, meu livro faz parte de uma coleção onde os títulos são perguntas. Então, tem Teologia esfria o crente, a mulher pode ser pastora, a igreja apoiou Hitler, o que acontece com os povos não alcançados, o cristão pode beber. E aí o meu fala sobre cultura pop. O que fazer com o filme, com a série, com o livro que está falando contra o evangelho, que tem alguma mensagem que não é cristã por si. Então, eu tenho uma proposta de balizas de avaliação. Então, o que é a obra cultural? É só uma expressão de criação do ser humano. Uhum. E toda criação precisa ser avaliada. Tudo que eu faço, eu avalio. Um pão que um padeiro faz, às vezes ele passou, tá mais escurinho, ou às vezes não está tão bem assado, ou ele já, enfim, já passou da validade. A gente avalia. Então, um filme, uma série, um livro, tudo a gente avalia também. Só que os critérios que a gente utiliza são os do reino de Deus. Essa é a minha proposta no livro. Legal. E você acredita que Deus ele também pode se revelar através da arte? O salmista diz que os céus revelam a glória de Deus, né? Então, a criação revela o Criador. Então, o ser humano se revela na arte, eu diria. Uhum. O ser humano revela aquilo que ele adora, aquilo que ele acredita, aquilo que ele entende como o fundamento último da sua vida. Ele coloca isso na arte, é uma expressão. A arte é uma forma tangível e visível da alma invisível do ser humano. Então, dessa forma, não acredito que Deus se revela na arte. A arte revela o ser humano que a criou. Mas só que Deus se revela nos seres humanos que foram tocados, vivificados pelo Espírito Santo, e agora Deus se torna visível no próximo. É o que João escreve na sua epístola, né? Que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos o nosso irmão, Deus se faz presente em nós. Então, a arte revela o ser humano e o ser humano revela a Deus, mas nem todo ser humano revela a Deus da maneira correta. Assim como nem toda arte revela o resquício de Deus que tem no ser humano da maneira correta. Então, quer encontrar a Deus na cultura, a gente pode tentar olhar para o espelho e ver os atributos de Deus em nós. O ser humano pode tentar fazer isso, mas são atributos trincados, manchados, deturpados pelo pecado. Então, a gente encontra a Deus plenamente em Jesus Cristo. Ele que é a tradução perfeita, ele é a obra-prima, enfim, por excelência. Então, eu não iria pelo caminho de encontrar Deus na arte. A gente encontra Deus onde Deus quer nos encontrar. Pode ser no caminho para Damasco, pode ser no Santo dos Santos, pode ser no quarto secreto. Mas cabe a Deus nos tocar para se fazer visível. Uhum. Pois é, Irlan, quando nós nos deparamos com esse livro, né, e com tudo que você colocou ali, foi tanto uma coisa que tocou muito o Felipe quanto me tocou, e essa pergunta ela me pega, né? Onde está Deus? E se o pessoal acompanhou o nosso primeiro podcast, onde eu contei a minha conversão, eu fui um adolescente que teve essa pergunta queimando dentro do coração. Onde está Deus? E eu busquei conhecer a esse Deus, e eu posso até dizer que a primeira pessoa que proclamou um pouco do evangelho para mim foi num seriado do Cosmos, do Carl Sagan, né? O ateu Carl Sagan. Foi quando ele estava falando ali sobre essa questão do universo que a minha alma começou a questionar: cadê Deus? Onde está Deus? Deus existe? Deus não existe? E onde eu fui encontrar Deus foi fora do ambiente religioso. Porque depois dessa provocação do Carl Sagan, foi uma professora de inglês na sala de aula que começou a falar um pouco do evangelho. E o contexto que eu vivia era de uma família que não tinha nada de contexto de evangelho, né? Meu irmão, Luke, ele é vocalista de uma banda de rock até hoje, né? Foi por muitos anos. Olha. E a gente vivia ali no meio de um grupo de roqueiros, né? Que iam lá para casa e curtiam rock o dia inteiro. E assim, de um lado eu via um monte de jovens, de adolescentes, desejando encontrar algo assim profundo, né? Querendo viver experiências
diferentes através das drogas, através do rock, através da música, através de filmes. E a minha alma tinha essa impressão: onde está Deus? Onde está Deus? E aí eu aproveito para perguntar aí dentro do seu livro, você coloca onde está Deus na cultura pop? Eu faço um pouco a pergunta do inverso, né? Existem jovens no meio dessa cultura, consumindo esses livros, consumindo esse material, que de alguma forma eles estão tateando, tentando encontrar algo que no fundo é Deus. Esses jovens estão procurando Deus na cultura pop. O que você pode falar aí da juventude de hoje? Há esse clamor, há essa necessidade, esse desejo desse encontro com Deus? É curioso, né? Toda vez que a gente propõe, toda vez que uma pessoa se propõe a falar sobre a juventude, pronto, esse é um atestado de velhice. Então, ok, aceito, estou velho e vou falar da geração da juventude. Existe uma evidência de busca. Toda vez que você se manifesta de uma forma, você está demonstrando que você busca algo, algo que falta. Sempre falta algo em nós. E alguém que vai para o rumo das drogas, alguém que vai para o rumo do entretenimento, do prazer ilimitado, essas pessoas estão querendo preencher um buraco no seu coração, né? Uma atribuição a Dostoiévski, um autor russo, fala que o homem tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus e tenta preencher com tudo, com a luxúria, com o orgulho, com a ira, com os prazeres do mundo, com as riquezas, com o poder. Só que Deus é infinito. Então você pode tentar colocar tudo que existe neste mundo material no seu coração e você não vai conseguir. Vai ficar sempre faltando, né? Tem um buraco. Então, existe sim uma evidência de que essas pessoas buscam. Todo mundo busca. Mas onde está Deus? Deus está na pessoa de Cristo. Isso é inevitável. O autor aos Hebreus diz que, havendo Deus falado de diversas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. Então, a revelação máxima de Deus está em Jesus. E aí Jesus deixou aqui este mundo encarregado pelo seu corpo. O corpo de Cristo está aqui, a igreja está aqui e demonstra a Jesus. É verdade que muita gente não vai à igreja, mas tem uma experiência espiritual. É verdade que é possível que pessoas tenham uma sensibilidade muito grande sem nunca terem pisado num templo religioso. Isso é verdade. Mas também é verdade que essas pessoas têm pecados, essas pessoas têm falhas morais. E por quê? Porque são seres humanos, todos nós temos, se for olhar a minha ficha corrida, aqui essa mesa inteira, de tanto de pecado, problema que eu tenho. Todo mundo tem. A evidência que nós temos e o fundamento que nós utilizamos para falar sobre a exclusividade de Jesus é que ele é o único que perdoa, porque ele foi o único que morreu. E se ele foi o único que morreu, é lá que Jesus está, é lá que Deus está. Então, a cultura pop tem elementos que tocam em alguns elementos redentivos. Na cruz, no sacrifício, no amor ao próximo, num filme que mostra uma mãe que ama o filho da melhor maneira, num desenho que mostra lá o Toy Story, eles unidos para morrerem juntos, queimados ali. Spoiler do quarto filme, perdão. Mas esse é o terceiro, inclusive. Mas esses elementos tocam porque são mensagens universais. O amor é uma mensagem universal. A dor também é uma mensagem universal, a angústia é uma mensagem universal. E a arte toca todas essas mensagens. E podem ser pontes para chegar onde está realmente Deus. Elas não são um fim em si mesmas, são pontes para nos levar ao autor da nossa vida. E você menciona ali no seu livro que os livros bíblicos, né, eles têm ali alguns têm um tom dramático, outros têm um tom meio que de ação, né? Você poderia desenvolver um pouco mais assim, resumidamente, mas não dando spoiler do seu livro, porque quem quiser saber, pois compra. quem quiser saber, o link está aqui na descrição. Isso a gente coloca lá. Beleza. Eu tentei fazer um caminho espelhado, né? Nos capítulos 2 e 3, meu livro, falam sobre a cultura na Bíblia e o outro fala a Bíblia na cultura. Sempre elementos de cultura que tem na Bíblia e vice-versa. Então, eu fiz um caminho seguinte. Tem terror na Bíblia? Tem. Você para pensar as pragas do Egito. Da perspectiva dos egípcios, é um grande filme de terror.
Do Uhum. nada, o rio que você todo dia lá lavava roupa, pescava, o rio que você cresceu vendo ele saudável, de repente ele se tornou sangue. Do nada o céu fica preto, do nada tem um monte de gafanhoto na sua casa, do nada tem um monte de sapo na sua vida. Parece um grande filme do M. Night Shyamalan. E o que está acontecendo? Parece aquele filme fim dos tempos, né, do M. Night. Uhum. Filme ruim, mas a Bíblia é boa, então a gente fica com ela. É, tem elementos de terror ali, tem elementos cômicos. O livro de Jonas é um profeta que é chamado para salvar um povo e ele foge, porque ele não quer salvar esse povo. E aí ele foge, vai para o caminho mais longo possível, né? Vai para Tarsis. Enfim, ele acaba naufragando o pessoal que é pagão. Tem mais temor a Deus do que o próprio profeta de Deus. Jogam ele no mar, um grande peixe engole ele, leva de volta. Então, assim, são situações. E ele vai lá, prega uma coisa básica, uma mensagem, só uma frase. Jonas fala uma frase. O pessoal da Síria, que é o povo mais bárbaro que tinha naquele período, se converte, o pessoal faz tudo que Israel não estava fazendo mais. Então, assim, é uma questão bem cômica, né? E aí o profeta fica bravo com Deus. Deus faz nascer uma baboreira lá, fala para ele que aquelas pessoas são mais importantes que a planta que estava queimando a careca dele. Sabe? Sem, assim, lendo secularmente, lendo bem friamente, é um livro, é uma grande comédia. Você Sim. vê confusões que vão acontecendo ali com o profeta. Entendeu? A gente tem também aventura, a gente tem um grande clássico do Moisés que abriu o Mar Vermelho, tem Sim. carruagem, é um grande épico ali acontecendo. A gente tem parábolas lindas de Jesus, tem histórias de reflexivas, tem lições que a gente tira. Então, assim, o que Esopo fez, Jesus fez muito melhor, sabe? Então, a gente vai tendo grandes histórias como moral da história, a gente tem filmes apocalípticos, né? Olha o livro da Revelação, as visões que o profeta Daniel tem, Zacarias tem, são apocalipses assim, que parecem que você está no cinema com com a cadeira tremendo, IMAX, né, com a tela Isso, né? gigante. O João teve uma grande sessão de cinema ali no Apocalipse. Então, assim, a gente tem elementos culturais na Bíblia, até porque a Bíblia é um livro cultural próprio das suas culturas, dos seus 1500 anos de escrita. Tem muitas culturas, tem um idioma, tem expressões idiomáticas, tem é, elementos geográficos, né, específicos, culturais específicos. Enfim, a Bíblia é muito rica, muito rica. Quem quiser um manual de cultura, é só abrir a escritura. Eu lendo ali nos últimos tempos o livro de... A história, né? De Jacó, eu me peguei rindo na parte que diz que em uma das manifestações mais, não diria questionáveis, né? Mas intrigantes ali do Senhor, ele passa uma luta corporal, né? Uhum. Lutando uma noite. Uhum. Isso. Cara, aquilo ali, se você tiver um livro, a segunda edição, acho que vale a pena colocar essa sessão lá É. na parte de comédia. Eu coloco um exemplo bem legal. Josué capítulo 7 conta a história de Acã, que foi uma pessoa que escondeu um tesouro babilônico que era para ser destruído, e ele, pela sua ganância, esconde, porque ele queria ficar com ele, mas aí o povo começa a perder as batalhas. E aí o que ele faz? Ele bem, fica calado, né? Josué fala Uhum. assim, ó, estamos perdendo, tem algum pecado escondido. Ele vai lá e enfim, continua escondido. De repente, Josué começa uma grande investigação para saber o que está acontecendo. Então parece um episódio do CSI, parece um episódio de algum suspense policial em que o detetive começa a investigar, interrogar cada um. Então cada família é interrogada até finalmente descobrirem o que está acontecendo e, enfim, ver o clímax do filme, né? Gênesis e Êxodo dá Uhum. uma novela, né? Pois é. Mas eu vejo assim, que você colocou com tanta graça, assim, né? Com tanta liberdade, com tanta alegria, todas essas passagens. E muitas vezes pessoas que leem a Bíblia, né? Muitas vezes olham para a Bíblia e até com uma intenção de coração não cheio de graça, como você colocou. Mas pessoas começam a olhar para a Bíblia, para todas essas situações e querer achar erros, né? Até está muito em voga hoje em dia pessoas citar coisas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, para, tipo, falar que não pode ser algo de Deus, é algo muito humano, porque tenta ligar elementos culturais, né? Vamos dizer, da época, dos acontecimentos, do Novo Testamento, e tenta de alguma forma querer queimar o nome de Deus por causa de toda essa cultura humana, dessas situações humanas que estão dentro da Bíblia, né?
E assim, eu quero colocar mais uma coisa sobre isso e queria te ouvir. Eu fico vendo ali a passagem dos sábios, né, dos magos, sei lá, que foram atrás do nascimento de Jesus, Sim. e eu fico surpreso porque pessoas que eram do Oriente, que a gente não sabe de onde, que não sabe que era a religião dele, mas era alguma coisa a ver com os astros. No entanto, eles parecem que foram direcionados pelo Espírito Santo e chegaram até Jesus. E quando eles chegaram lá na onde estava Jesus, na região da Judéia, falou: cadê aquele que é o Messias? Aí vem o rei Herodes, né, e junta lá os teólogos que tinham conhecimento profundo das Escrituras e Isso. vão examinar e falou bem assim: parece que é isso mesmo que a Bíblia diz, que o Messias vai nascer em tal lugar. Mas eu pego essa cena e eu vejo o seguinte: às vezes pessoas que estão tão focados no estudo das Escrituras, como havia teólogos ali perto de Herodes, não estavam prontos para ser direcionados pelo Espírito Santo para chegar até Jesus. E às vezes pessoas que estavam numa outra cultura, né, no meio de uma coisa estranha, foram direcionados pelo Espírito e chegaram até Jesus. Então, existe um Espírito Santo, existe Deus por detrás de toda essa cultura da Bíblia, que às vezes pode nos guiar para esse caminho até Jesus. Mas essas questões culturais, essas histórias da Bíblia, essas leis antigas, isso pode nublar, atrapalhar, como muitos acusam, de que uma pessoa chegue a Deus por meio da Bíblia? Existem distanciamentos naturais entre nós e o texto. Tem mais de 10 mil quilômetros entre Brasília, onde a gente está gravando esse episódio, e Jerusalém. Então tem um distanciamento espacial que, enfim, quando a gente lê algumas descrições do Monte Tabor, eu não faço ideia do que é o Monte Tabor. Eu conheço montes ali em Goiás. Montes, a Chapada dos Veadeiros eu conheço. Eu não conheço o Monte Sinai, não conheço. Então é natural que a gente fique um pouco distanciado disso. Tem um distanciamento temporal. O livro mais recente da Bíblia tem quase 2000 anos, né? Apocalipse, final da década de 90 do primeiro século. E o mais antigo, 3.500 anos, sendo conservador ali com Gênesis e Êxodo ou Jó. Então, faz muito tempo que o texto foi escrito e, por exemplo, a gente pega textos aqui brasileiros, pega Machado de Assis, já na primeira fase dele romantista, a gente tem um pouquinho de dificuldade com os adjetivos que ele escolhe para colocar nos personagens dele. Quanto mais milênios de distância, né? E tem um distanciamento cultural também. É um outro sistema de organização social, político, econômico, filosófico. Conceitos morais são diferentes. Então é uma sociedade que se organiza de maneira agrária, muito pautada na pecuária, criação de gado, plantação para subsistência, são pessoas nômades. A gente mora numa casa, tem gente que mora numa casa para sempre, nasce e morre nessa mesma casa. A gente está falando de Abraão que morreu sem ter um terreno, comprou um terreno para enterrar a esposa. E ele ficou vagando por muito tempo. Então são configurações diferentes, né? E como que a gente faz para nos aproximarmos desse texto que tem tantos distanciamentos? A gente vai estudar e vai se aprofundar para poder retirar algumas objeções naturais. Poxa, eu não quero. Esse texto é muito, muito estranho, muito antigo, ele não comunica nada. Como você disse, né? Que alguém pode falar. Isso aqui é muito humano, como é que vai ter algo divino? A grande beleza é que Deus mescla o humano com o divino. Ele dá uma mensagem eterna em um contexto terreno, em uma cultura terrena. Vamos pegar um exemplo que alguém poderia falar uma crítica, fazer uma crítica. Levítico capítulo 11 tem uma lista de animais puros e impuros, imundos e permitidos à alimentação. Aí tem a lista de aves, tem várias aves lá. E uma dessas aves listadas em Levítico 11 é o morcego. Só que a gente sabe que morcego é um mamífero. Isso. Morcego não é ave. Mas 3.500 anos atrás, o povo não tinha essa ideia. Se voa, tá valendo, é ave. Deus não saberia que o morcego ele tem um celoma, ele tem uma estrutura com ovário, ele é, enfim, na classificação de mamífero, ele não sabia disso? Claro que sabia, ele mesmo criou. Só que aquele povo estava dentro de uma cultura que não precisava dessa particularidade
para transmitir a ordem de puro e impuro. Até porque se for comer um morcego, o pessoal poderia morrer, passar mal e tal. Era uma lei mais sanitária. Então, para respeitar a limitação cultural e cognitiva daquele povo, é morcego e tá tudo certo, é ave, tudo bem, e vamos embora. E tá tudo bem. Porque a Bíblia é um livro sobre salvação, sobre o plano eterno de salvação. Não é um livro de ciências, não é um livro de física. Eu não consigo resolver uma equação de segundo grau lendo a Bíblia. Eu não consigo. Eu não consigo saber qual que é a relação trigonométrica seno, cosseno, tangente. Não tem um livro bíblico que fala sobre isso. Mas eu consigo saber como resolver o problema do pecado e como habitar eternamente com Deus. Como ter o Espírito Santo morando comigo e me ajudando, a intercedendo por mim. Então, é por isso que a gente respeita a cultura, respeita os limites e dialoga com ela, porque foi o que Deus escolheu fazer, inclusive na encarnação do Filho, que é 100% homem e 100% Deus. Aquilo que é terreno e aquilo que é divino, unido. Eu costumo falar o seguinte, que a Bíblia não tem resposta para todas as nossas curiosidades, né? A Bíblia não tem resposta para todas as nossas questões, mas ela tem resposta para tudo que é necessário para que a gente conheça Deus, para que a gente tenha essa graça, né, de viver com Ele, de ser salvo, e para que a gente tenha condições de viver com o próximo e amar com o próximo. Então, existem objetivos com a escrita, né, com a inspiração de Deus através das Escrituras. E esses objetivos não têm a ver com as nossas curiosidades, mas têm a ver com revelar seu Filho e sua graça, né, a cada um de nós. Por isso que, até colocando também, que mesmo com todas essas restrições, dificuldades, distâncias, limitações, mas existe o Espírito Santo que tanto inspirou as Escrituras, como também Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque você não revelou essas coisas a sábios e entendidos, e sim aos meus pequeninos. Então o Espírito Santo ele pode nos guiar dentro das Escrituras para essa intimidade, para essa comunhão com Deus. Um ponto que você comentou aí, Carlos, e o Erlan desenvolveu aqui muito bem. Hoje a gente vê comumente pessoas tentando isolar versículos bíblicos, orientações, para passar uma falsa imagem de que aquilo é como se fosse uma moral absoluta. Tem um teólogo também, ele é bem famoso no YouTube, ele é americano, ele faz debates em universidades, é o Cliff Netchell, acho que é o nome dele. Sim. Tem um debate que ele está tendo com um ateísta que eu achei muito interessante, que o ateísta ele era um conhecedor da Bíblia. E ele rebatia ali com versículos, né? E ele coloca ali, que Deus é esse que orienta a não bater no escravo até que ele morra, né? E aí ele coloca ali, bom, pega o contexto da época, esse contexto agrário, o contexto da sociedade como um todo. Era o contexto no qual eles viviam. Então, o que Deus está colocando ali, ele não está colocando uma moral absoluta. O que ele está colocando é desconstruindo a imagem ao longo dos tempos, e a gente consegue ver isso, que aquilo ali ele entra como uma legislação moral. Ele está legislando, falando, não faça isso. Porém, lá no Novo Testamento, Paulo em Colossenses, eu deixei separado aqui, ele fala, senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Efésios 6:9, ele fala isso aqui também, né? Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Então, ele, ao longo do tempo, ele vai desconstruindo. Então, para você que está assistindo aí a gente, se você pegar algum versículo, algo fora de contexto, tem uma frase que eu vi esse final de semana que eu vou levar para a vida. Um amigo meu, mesmo nome, Felipe, ele me passou aqui. Texto sem contexto é pretexto. Então, busque, aprofunde e desconfie se você vê algo assim que te leve a pensar por essa via, né? Mas voltando aqui, Erlan, no começo que você comentou que tem uma visão aí do mundo, da cultura, bem ampliada. Existe uma diferença entre a arte secular e a arte que o crente pode consumir? Ou tá tudo misturado, ou você já deu ali uma boa dica de como discernir, mas esse pensamento seu, culturalmente, ele é bem aceito por outras denominações, e se não é aceito, por que existe essa divergência cultural entre as várias denominações que a gente tem no Brasil?
Perfeito, perfeito. Consumo de arte é muito. É um assunto muito polêmico porque as pessoas querem se proteger. Querem Uhum. proteger seus pares. Veja, se eu entendo que tem uma epidemia e que as pessoas são contaminadas quando bebem, especificamente em canecas, o que que eu faço? Eu proíbo todas as canecas. Acabou. Ninguém bebe mais em caneca. Ah, mas não são todas as canecas. Não, não importa. Para proteger todo mundo, acabou. Ninguém mais bebe nada em caneca. Percebe? Esse exemplo é ridículo, mas ele exemplifica muito bem o que acontece. Tem muita coisa ruim na arte mesmo. Tem muitas obras, muitos filmes, tem uma devassidão muito grande. Então, para evitar que você se contamine, então deixe de consumir tudo. Não veja mais filme, não leia nenhum livro que não seja da Bíblia, não veja nenhum filme que não seja bíblico, não veja nada, porque o conteúdo, o mundo jaz no maligno e agora acabou, não tem, você vai se contaminar. O grande problema dessa mentalidade, que é piedosa, é bonita, é ok, eu quero proteger as pessoas que eu amo. Só que o grande problema dessa mentalidade é que ela é míope. Ela não percebe que a depravação, o pecado, a corrupção não é exclusividade da arte, é exclusividade humana. Nós somos pecadores. Então, você quer olhar para um exemplo de pecador? Olha para o espelho. Você vai ver. Então, você não tem como correr de si mesmo. Para onde eu fujo, lá eu estou. Então, o pecado que habita em mim me persegue também. Então, não é me esvaindo e evitando a caneca, ou a arte, ou a Bíblia, ou, enfim, ou qualquer coisa que não seja bíblico, mas é julgando, analisando, verificando, porque Deus nos deu capacidade criativa para criar arte. Sim. Deus nos deu capacidade intelectual para julgá-la também. E a gente pode usar essa capacidade, esse cérebro maravilhoso que nos diferencia do chimpanzé, do tubarão, do cachorro, nos diferencia. Nós, como seres humanos, temos uma capacidade cerebral muito superior. Então, nós podemos usar essa capacidade para julgar. E com quais os critérios? Existem critérios técnicos, né? Uma boa música, uma música pobre, uma rima rica, uma rima pobre. A gente tem critérios técnicos. Mas minha proposta são critérios espirituais, critérios morais, critérios que vêm do reino de Deus. Um Deus que cria. Deus cria criadores. Nós, seres humanos, somos criadores. E nós precisamos avaliar esse tipo de criação pautados no Criador dos criadores. E ele é Deus. Uhum. Você falando aí sobre essa questão de, vamos dizer, problemas na cultura, coisas estranhas, coisas que são ruins, né? Eu fico pensando sobre Israel. Parece que houve toda uma construção de muitos milênios, né? Para tentar formar ali uma cultura que, se a gente fosse falar, existe uma cultura que foi construída por Deus, talvez alguém possa dizer que o Velho Testamento foi algo que foi uma tentativa de construir uma cultura com festas, né? Com situações, com rituais, com modelos, né? Com imagens, construída por Deus para tentar formar a ideia naquele povo. E mesmo tendo essa cultura meio que construída por Deus, o que que acabou acontecendo? O povo ficou muito preso à imagem e não ao sentido. Ficou muito preso à lei e não ao coração da lei. Ficou muito preso às festas e não ao ato profético da festa. E aí, quando Jesus chega, parece que uma das barreiras para que ele fosse aceito fosse essa própria cultura enrijecida, endurecida de Israel. E aí, por que que eu puxo isso? Que assim, a cultura pode ter muitas armadilhas, ou ela pode parecer muito boa, mas no final das contas, o Senhor, ele está caçando ali corações de verdadeiros adoradores que desejem a esse Deus que está às vezes escondido na cultura, por detrás da cultura, ou em algum lugar. Essa pergunta, onde está Deus? Quem tem esse coração e deseja Deus, Deus quer se revelar. Muitas vezes até através de elementos da cultura. Mas quando a cultura se endurece, se enrijece, ela própria, mesmo parecendo ser boa, ser cristã, ser evangélica, ser católica, ser israelita, ela própria pode se tornar uma barreira para encontrar Deus, né?
O que você tem a dizer? É curioso você ter citado Israel, né? Você pega para pensar como que surge Israel como nação. A gente tem o livro de Gênesis, né, que até o capítulo 11 conta a história do mundo, a criação do mundo. Do finalzinho do capítulo 11 para frente, a gente tem a história de Abraão, Abraão e sua família. O chamado de Abraão, a promessa que ele teria vários filhos. E aí a gente vai vendo a história dele, depois de Isaac e Jacó e seus irmãos. E eles vão vão para o Egito e passam-se 400 anos, eles se multiplicam, então essa descendência de Abraão se multiplica, né? E ainda não tem Israel. Você tem hebreus, pessoas descendentes lá do Ivrim, que é ascendente do Abraão, né? Você tem essa massa de pessoas que está há 400 anos no Egito. A cultura das pessoas que saíram do Egito no Êxodo é egípcia. As pessoas são egípcias. De mente, de filosofia, de política, toda a religião, a construção cultural das pessoas que saem do Egito é egípcia. Polêmico, hein? Então Deus precisa desconstruir todo o Egito que tem dentro daquele povo. Então vem todo um período ali, a gente está falando de Êxodo, né? Até capítulo 12, Páscoa, 14 eles saem do Egito, 15, Cântico de Miriam. E aí começa um período onde leis vão sendo dadas até o capítulo 20 com os 10 mandamentos. 21 em diante, mais leis específicas vão sendo dadas ao povo. Que leis? Há leis para mostrar o seguinte: tudo que vocês aprenderam lá no Egito, esquece, joga fora. Agora vocês vão aprender isso aqui, ó. Isso aqui é certo e isso aqui é errado. Vocês devem fazer isso aqui e devem refazer isso aqui. Então a desconstrução foi necessária, ou seja, um processo de desculturamento para a criação de uma nova cultura. E essa cultura não é plena, ela vai ser plena lá em Cristo. Jesus, ele é o ápice da revelação. Só que começa, que é que nem um bebê, você não dá um livro de física quântica para um bebê. Você não dá um livro assim complexo para um bebê. Você dá um beabá, você começa a caminhar, começa pouco a pouco com ele, bem devagarzinho, até ele estar maduro, e essa maturidade vem na época de Cristo, que nos ensina como amar o próximo e como amar a Deus. Tem uma dessas desconstruções, talvez a gente poderia fazer um link aqui com João Batista, que ele chega ali como uma pessoa para a época estranha, né? Ele é isolado, a alimentação dele, a maneira que ele fala, como Sim. se ele se isola da sociedade. E os fariseus ali, o pessoal julgou bastante a figura de João Batista, né? Por ele ser daquela maneira. E aí chega Jesus, mais descontraído, ele senta à mesa com os cobradores de impostos, ele fala com pessoas que os legalistas não falariam, né? Será que isso fazia parte dessa desconstrução? Ou era para mostrar, não importa como eu mandar o meu filho ou um mensageiro, vocês recusarão? João Batista, ele muito provavelmente era um nazireu, né? Era alguém da mesma consagrado tanto quanto Sansão foi, por exemplo, né? Nazireu é alguém separado mesmo para o ministério. Então, ele começa a fazer coisas que estão fora do status quo, do padrão da sociedade, porque tem um ministério muito específico dedicado à anunciação do Messias. Sim. Então ele é o grande carro-chefe, assim, o abre-alas que vem para mostrar o reino de Deus está vindo aí, está vindo alguém que eu não consigo nem desatar as sandálias, que é gigante. Então, assim, João Batista mostra, através de elementos culturais, na sua alimentação, Sim. no seu estilo de vida, que tem algo diferente. E, assim, fazendo uma aplicação para nós temos um estilo de vida diferente. A gente olha o mundo de uma maneira diferente. O reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus o maior é o menor. Uhum. O Senhor é o servo, onde o último é o primeiro é o último. Quem quer guardar a própria vida perde, mas quem perder por amor a Deus, esse ganha a vida eterna. Então é sempre um reino de ponta cabeça, né? Para citar aqui um livro do Donald Crabbe, o reino de Deus é de ponta cabeça, é diferente de tudo, é contracultural, ele é diferente do modo de ser humano
que está posto na sociedade. Inclusive hoje, a gente está falando de primeiro século, mas hoje também é uma sociedade consumista, uma sociedade ególatra, uma sociedade da aparência, onde o espelho é o senhor das pessoas. Para citar até a Branca de Neve, né? Que a Uhum. Rainha Mala olhava para o espelho e falava: tem alguém mais bonito que eu. A gente olha o timeline do Instagram, a gente olha lá os stories para comparar se tem alguém mais bonito que eu. Então, o evangelho é isso, é esse tapa na cara da sociedade que mostra: ei, não foi para isso que Deus criou vocês. Deus criou para algo muito maior. E esse algo é ser semelhante a Cristo, fazer o que ele fez e torná-lo conhecido no mundo. Ainda pegando esse exemplo aqui, experimentando um pouco mais, a palavra ela nos diz aqui, né, que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Sim. Para aquele tempo, Jesus afirmava isso. Uhum. E olhando culturalmente para o momento, dá para dizer que João Batista sofreu um hate. Sim, foi cancelado. Isso. João foi cancelado. Foi cancelado. Mas vem alguém totalmente no oposto do que João Batista era, a nível comportamental e social, dizendo assim, né? E também sofreu um hate. Então, já naquele tempo, já existia essa cultura do hate, do cancelamento, onde as pessoas eram crucificadas ou mortas por isso. Cara, e hoje, culturalmente falando, a gente continua no mesmo lugar. Seria uma das doenças da sociedade isso, cara. Ter essa necessidade de dar hate. E simplesmente por dar hate, é cultural isso? O ódio é uma epidemia, né? Mas o ódio, ele é um sintoma. E a gente não combate sintoma, a gente minimiza eles, né? Uma pessoa com febre, você não coloca cubo de gelo nela para curar. Você vai tomar um banho gelado para baixar um pouquinho a temperatura, obviamente, mas a febre é só uma evidência que tem uma infecção no corpo. Uhum. O sintoma aponta para a doença. E o ódio, a cultura do ódio que existe na sociedade, do hate, de falar mal, de xingar no Twitter, de ficar aí, enfim. Você abre o Globoesporte.com, vai em qualquer matéria e vai lá nos comentários. Eu sempre faço isso. Eu sou um adicto em ver comentários de internet. Vai lá, sempre vai ter alguém xingando e acabando com alguém. Sabe, é sempre um show de horrores, comentário na internet, comentário no YouTube. Graças a Deus o Tá Pago tem ótimos ouvintes que colocam comentários maravilhosos, né? Um abraço para vocês. Sejam caridosos comigo, por favor. É isso aí. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Assim, a gente tá recebendo um abraço muito grande, assim, de pessoas que a gente conhece e até pessoas que a gente não conhece, que estão já consumindo o nosso formato, né? Um grande obrigado aqui, especial para vocês. E me dá uma pergunta aqui para passar para o Carlos já. Como consumidor da cultura pop, eu sou essa pessoa também. Qual régua que eu posso usar para evitar que a cultura ela se torne uma idolatria na minha vida? Uhum. Que acabe tomando lugar que é até maior do que o meu relacionamento com o Senhor, por exemplo. Como que eu posso ir dosando isso? Se você tem alguma dica especial aí como um grande consumidor desses formatos ou se tem algum estudo direcionado para isso. Legal, a responsabilidade é grande. Vamos lá. No livro eu proponho algumas balizas, alguns critérios, mas eu gostaria de falar algo que não está no livro. Pode estar na segunda edição, vamos ver se a gente publica ela, né? Vamos esperar. Primeira mão. Profetizando já? Olha só, tem uma frase, eu não vou me lembrar quem a proferiu, mas fala o seguinte, que idolatria é você servir a um Deus que tem como objetivo apenas te abençoar e ele ignora o seu próximo. Ele abençoa você, mas o seu próximo tanto faz. Uma boa baliza é verificar aquilo que eu estou fazendo está abençoando alguém além de mim? Porque alguém poderia falar, nossa, mas isso aqui é maravilhoso, eu estou vendo aqui um filme impressionista alemão que tem uma crítica social maravilhosa e tal, tal. Beleza, mas alguém mais, além de você, está sendo abençoado?
alguém mais, além de você, vai se beneficiar com isso, porque você pode, obviamente, assistir a algo que vai abençoar outras pessoas, que você vai usar esse conteúdo para outras pessoas. Então, no fim das contas, não é a cultura em si, ou o filme, uma obra, ou um livro que vai ser bênção ou maldição, mas o que você faz com ele. Obviamente, tem critérios objetivos que já mostram que algumas obras estão plenamente contaminadas e é impossível você consumir aquilo. Um exemplo, pornografia. Eu nunca vou ver pornografia para a glória de Deus. Não tem como. Sim. Eu abrir um site pornográfico e olhar aquilo e falar: nossa, eu estou verificando aqui esse elemento cultural, é um estudo da anatomia humana. Não, ninguém consome aquilo para a glória de Deus, sabe? Ou então pega um manual de ódio de alguns grupos supremacistas, sabe? Na internet, ou pegar um Mein Kampf do Hitler, algo assim. Cara, isso não é algo bom. Isso não é um tutorial de como fazer uma bomba para você ser um terrorista. Sabe? Um manual de terrorista. Você não tem como usar aquilo para a glória de Deus, entendeu? Então, essas balizas são extremas. São claramente terrenos pecaminosos onde não tem como pisar sem se contaminar. Agora, tem terrenos mais cinzentos, onde você pode assistir algo, consumir algo, e você decide se você vai usar aquilo só para entretenimento próprio e acabou, ou para abençoar outras pessoas. Então, a boa baliza é verificar como o seu próximo vai ser abençoado, vai ser edificado, vai ser ajudado com aquilo que você consome. Estou consumindo um livro de autoajuda, que seja, de desenvolvimento pessoal. Beleza, estou me desenvolvendo para quê? Para que eu me orgulhe de quem eu sou ou para que eu possa ajudar pessoas, para que eu possa ser um exemplo para as pessoas? Entendeu? É sempre nesse sentido. Então, agora voltando para o livro vai para caminhos onde eu verifico, eu faço uma autoanálise. Aquilo tá me incomodando de alguma forma? Pode ser uma evidência imediata de que o Espírito Santo que mora dentro de você te falando: meu filho, você está indo para um caminho ruim. Não vai por aí não. Não consome isso não. Isso é ruim. Tá te incomodando. Não é isso aí que tá te incomodando. Eu tô te incomodando. Então larga isso aí. Então, uma só pessoa pode sentir isso. Não tem como eu saber que o Espírito incomoda você, Felipe, nem você, Carlos. Uhum. Eu sei o que o Espírito me incomoda. Então eu posso me afastar. Uma outra coisa, talvez um feedback da comunidade, sabe? Por que às vezes eu leio, assisto ou ouço determinadas coisas escondido das pessoas? Ah, ninguém pode saber que eu estou vendo isso aqui. Então já é algo estranho, não é? Sim. Às vezes a sua comunidade já te dá uma dica que aquilo não é adequado. Uma outra coisa é, será que eu assistiria isso aqui se eu tivesse com o meu pastor do lado, com minha mãe do lado, com minha filha do lado? Será que isso aqui é adequado? É um outro critério interessante. E por fim, como aquilo comunica, que mensagem aquilo comunica, sabe? Tem mensagens, toda obra tem uma mensagem por trás. Que tipo de mensagem aquilo comunica? Não necessariamente uma baliza para consumir ou não, mas para avaliar o que está sendo consumido. Então, às vezes, tem uma mensagem consumista, uma mensagem, às vezes até pornográfica, uma mensagem ruim, essencialmente ruim. Aquilo que o Espírito Santo testifica junto comigo e me dá critérios de avaliação pautados na palavra de Deus, eu vou avaliar e falar: opa, interessante esse filme aqui, mas o final tem uma mensagem que eu não concordo, por A, B ou C. E aí eu vou poder conversar com pessoas e até abençoá-las com a conclusão que eu cheguei. Eu já te passo a palavra, Carlos, só Aham. para pegar esse gancho aqui, porque um dos problemas que a gente vê hoje na sociedade de uma maneira geral é o vício em conteúdo adulto, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa teve um problema com isso, tratou, tá ali ajustada, né? E pode ter alguma série, algum conteúdo que ela consome, que não necessariamente é uma produção para um vídeo desse tipo de categoria, porém, pode levá-la como uma janela para que ela caia naquilo de novo. Porque tem séries aí, por exemplo, Game of Thrones, que tem Uhum. coisas explícitas acontecendo ali. Sim. E pode ser uma janela que pode levá-la para lá, né? Então tem que ter um cuidado assim de, bom, é lícito eu consumir uma série, mas se essa série tá a todo momento sugerindo, propondo algo que já me fez mal no passado, esse discernimento vai ser um forte balizador, né? Para que a Uhum. gente possa. Eu falo assim, de uma maneira geral,
sentir se estamos no caminho certo ou não, né? Uhum. Eu tenho uma sessão inteira dedicada no meu livro para falar só sobre isso, sobre esse conteúdo sexual explícito, o corpo humano colocado em tela, né? Eu argumento que existe nudez lícita, onde a gente consegue conviver com a nudez. Isso ocorre no consultório médico, onde você vai fazer uma cirurgia, você fica nu, ou, não sei lá, Índio, né, que você cita. índio, situações mesmo onde você vai ficar nu. O próprio nascimento, nós nascemos nus. Né? O médico, a mãe, o pai, eles têm acesso à nudez. Inclusive, quando for dar banho para o filho, existe uma nudez. Tem nudez que não é sensual, que não é relacionada ao ato sexual. Então, você vai na ginecologista, um urologista, vai ver suas partes íntimas e sem compromisso nenhum. Até constrangedor, mas é necessário. Agora, na arte, a nudez tem algumas funções. Então, pega um quadro, as banhistas, por exemplo, tem mulheres nuas tomando banho e aquilo tem uma função de demonstração da beleza feminina, do movimento, etc., que tem uma função específica. Mas eu faço uma diferenciação entre a arte que está numa escultura, o Davi do Michelangelo está lá com o seu pênis à mostra, ou uma pintura, ou uma obra audiovisual. A audiovisual ela tem uma particularidade diferente, porque não é mais uma representação, é o corpo pleno da pessoa que está lá. É Uhum. a atriz, ela é a Emma Stone que está nua e simulando uma relação sexual em um filme. Então aquilo não é apenas um retrato que mostra uma mensagem. Aquilo carrega consigo uma sensualidade e uma sexualidade explícita que gera desejo em quem assiste. É natural, natural que gere desejo. Só que o nosso desejo dentro da nossa tradição cristã é para o nosso cônjuge. O corpo feminino nu para o homem é o do cônjuge. O desejo para o cônjuge. Então, para elementos que trazem essa carga de desejo e tentação, nós recomendamos que se afaste. Ou que pule a cena. Hoje, com o streaming, é muito fácil. Estou assistindo um filme, começou, já vi que vai para um caminho. Opa, skipzinho do controle e já era. Vamos continuar a história aqui sem essas cenas. Para pessoas que são muito sensíveis, nem assista. Eu Sim. recomendo nem assistir. Agora você falou sobre o discernimento, né? Na hora de consumir conteúdo, na hora de consumir atividades, práticas culturais, e para que a gente possa abordar o que está do lado de fora. Mas aí nós temos um problema. Quando a gente olha para as culturas de igreja do lado de dentro, a gente percebe que existe diferença entre culturas de uma determinada igreja para outra determinada igreja. E numa determinada igreja considera que, como Paulo fala lá em Colossenses, né? Por que vocês se deixam controlar por ideias como não toque, não manuseie? Porque em alguns lugares a gente percebe assim, parece que é pecado certas cores de esmalte, parece que é pecado certos tamanhos de cabelo, parece que é pecado andar de bicicleta em alguns lugares, jogar futebol, que é pecado lazer, que é pecado certas atitudes. Então, quando pensa assim, você deve discernir, ver como você está se sentindo sobre aquilo, você procura o grupo e você procura a palavra. Mas muitas vezes a interpretação da palavra sofre influência da cultura do grupo. Muitas vezes a interpretação das práticas sofre influência e como eu encaro certas coisas tem a ver com aquilo que tem que ser desconstruído em mim, como você citou no povo do Egito. Então, se nós sofremos diversas influências, e uma prova disso são os diversos tipos de igreja, com diversos tipos de costumes, nós podemos encontrar um governo, uma direção acertada do Espírito Santo, se somos influenciados na interpretação da palavra, nas práticas da igreja e em como o grupo evangélico se manifesta, se a gente está tão influenciado por essas culturas próprias de cada igreja, é possível receber uma direção acertada do Espírito Santo no meio disso tudo? Essa é uma pergunta que a gente vai encontrar resposta plena na Nova Jerusalém. Então me pergunta de novo daqui a 150 anos, que eu acho que eu já vou estar lá com Cristo. Mas enquanto isso, eu tenho algumas possibilidades de resposta.
Dentre elas, a ideia de que é inevitável ter culturas. É inevitável. Se a gente é humano e está reunido em sociedade, a gente vai desenvolver uma certa cultura. Limites de aceitação do que é adequado em público. A gente vai ter alguma... Por exemplo, no Japão, você não pode mostrar a sola do pé. Ouvi falar, nunca fui para o Japão também, né? Mas você não pode. Então, tem que ter um tipo de respeito. Quando for cruzar a perna, não pode, tal, tal, tal. Sabe? Em alguns... No Brasil, pelo menos aqui na minha realidade, é muito natural que você marque uma reunião para as 8 e comece o quê? 8h40. Porque vamos esperar todo mundo chegar e tal, tal, tal. Então, tem países mais escandinavos onde a cultura da assiduidade no horário é muito forte. Então, você chegou 8 horas, 10 para as 8 você já está lá e todo mundo começa às 8 em ponto. Então, existe uma cultura. Então, certas culturas, elas contaminam interpretações bíblicas. Você está correto, Carlos. Então, algumas igrejas têm uma compreensão de que a cultura A, B ou C, ela é pecaminosa por si só. Ela pode até ela não, a Bíblia não fala exatamente isso, mas como ela pode levar ao pecado, então a gente já corta ela como um todo. Vou pegar um exemplo, consumo de bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe consumo de bebida alcoólica, a Bíblia proíbe embriaguez, descontrole, a vergonha. Mas só que só fica bêbado quem bebe. Então, para evitar esse problema, eu já corto tudo, então a igreja se torna abstêmia e proíbe a bebida como um todo. É uma prática, de novo, pensando no bem-estar, pensando na piedade, só que, honestamente, aquilo não é bíblico. Aquilo é só uma construção que ajuda as pessoas naquela comunidade em certa medida. Então, outra coisa, as mulheres usarem calça jeans ou não, ou saia, né? Tem comunidade aí que não pode, tem que só ser apenas saia. Não pode ser calça jeans porque ela marca ali o corpo, e etc. E as pessoas vão ficar olhando. E, de novo, o problema não é nem a calça, o problema nem é a bebida, o problema é o pecado. São as pessoas, o olhar das pessoas, o descontrole das pessoas, a glutonaria, a bebedice, a ideia do descontrole pecaminoso que gera vergonha e, enfim, escândalo para aquela comunidade. Então, culturas são criadas a partir disso. Em outro momento também é necessário verificar que quando da Reforma Protestante, no século XVI, ela ocorre em diversos países, Suíça, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, e de diversas formas. E, inclusive, vai gerar diferentes percepções sobre a mesma palavra. Então, vai ter uma igreja luterana, anglicana, presbiteriana, batista, a gente vai ter várias, enfim, várias igrejas nacionais nesse período. Então, a nossa unidade, respondendo a sua pergunta, Carlos, a nossa unidade não está na liturgia, não está no uso e costume, não está nem na cultura. Nossa unidade, eu diria que está na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. E existe um conjunto de crenças interpretativas da Bíblia que a gente encontra no credo apostólico. Toda religião cristã, pode ser católico, romano, ortodoxo, oriental, pode ser da Antioquia, pode ser da igreja assíria, pode ser do norte da África, ou pode ser pentecostal, reformada, carismática, não importa qual a denominação, não importa a tradição cristã. Todo mundo vai concordar no credo apostólico. No creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até creio no Espírito Santo, até o final, ressurreição da carne, amém. Todo o credo apostólico, todo mundo converge nele. E quem discorda, inclusive, é herege. Quem discorda de algum ponto ali é herege, porque nós cremos que aquilo é uma confissão antiquíssima que resume a crença cristã. Só que, de novo, pensando em círculos concêntricos, que nem uma cebola, você tem a primeira camada, depois vai expandindo, né, para fora, você vai tendo elementos. Então, todo mundo concorda que tem que batizar. A forma de batismo está num círculo um pouco mais externo. Alguns vão batizar de forma com efusão, com aspersão, de forma pedobatista ou credobatista, entendeu? Vai divergir por conta das tradições. Todo mundo concorda na ceia, mas alguns vão usar o vinho alcoólico, outros vão usar o suco de uva. Todos concordam que tem que ter, sei lá, tem que ter um local. Mas alguns vão ser pintados de preto, outros vão ser pintados de branco, entendeu? Alguns elementos são transversais, são paralelos, mas tem um núcleo duro que todo cristão concorda. Eu acredito que a partir do momento que a gente avalia por esse núcleo,
pela palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, obviamente, mas esse núcleo que todo mundo concorda é um ótimo balizador para boas interpretações. Quem sai disso normalmente está fora da ortodoxia. Eu só queria comentar dentro disso, né, que assim, a partir dessa base em que somos irmãos e que somos cristãos e estamos partindo para a prática, né, da vida cristã, essas coisas do que me é lícito, do que convém, isso às vezes atrapalha um bocado, né, a vida de muita gente ou facilita a vida de muita gente. Mas eu também entendo, né, chamo a atenção novamente para uma questão, né? Uma vez os fariseus chegaram perto de Jesus e provocaram ele falando: como é que nós vamos saber se essa doutrina que você está falando vem de Deus? E Jesus respondeu: se no seu coração você tem um desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus, vai te ser revelado que essa doutrina é dele. Então, o que acontece? Dentro da prática cristã, de muitas questões, a gente pode começar, sim, influenciado a nossa leitura da Bíblia, algumas práticas, algumas relações, a cultura da nossa igreja, a gente pode estar com muitas influências dentro desses outros camadas aí da cebola, né? Mas mesmo que a gente esteja com essas diversas influências, com esses diversos óculos, a Bíblia fala de duas coisas, né? Da gente ter um coração desejoso de conhecer a Deus, de caminhar com Ele, de agradar a Ele. E a Bíblia fala que o Senhor revela as coisas àqueles que são simples e humildes e não aos que se acham sábios e entendidos. Então nós podemos sim começar com muitos óculos, com muitas lentes, mas se o nosso coração arde, deseja e quer caminhar com Deus, o Espírito Santo ele vai na nossa caminhada, às vezes não imediatamente, mas ele vai nos guiando para essa intimidade, para essa relação, para essa caminhada com Deus. E naquilo que é necessário para que nós possamos viver para Ele, Ele vai nos ajudar. Deus também, eu acho que Ele não tem a necessidade, nós não temos a necessidade de ter todas as respostas, mas naquilo que a gente precisa para caminhar com Deus, num coração aberto e sincero, Ele vai nos guiar na caminhada. A gente vê, por exemplo, o fariseu. Para pensar o privilégio que esses homens tiveram de enxergar Jesus face a face, olhar o Filho de Deus face a face. E eles escolheram rejeitar. A gente vai para João 4, por exemplo, e vê o outro lado, vê a mulher samaritana que foi lá num poço pegar água. E ela encontra também o Filho de Deus, Jesus encarnado, face a face. E ela confunde ele com o profeta, fica lá falando com ele em mistérios, fala lá algumas coisas. Jesus revela para ela sobre os maridos e tal. E ela fala, vejo que és profeta e tal. E aí ele fala para ela sobre uma água que se ele der de beber, ela nunca mais volta a ter sede. E ela fica reclamando agora sobre onde adorar. Tá bom, mas eu quero saber onde adorar, porque aqui alguém fala que tem que adorar aqui na Samaria. O pessoal fala que tem que ser lá em Jerusalém. E Jesus responde de uma maneira plena que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O Pai busca por esses adoradores que Amém. adoram em espírito e em verdade. Amém. E aí a gente pode ter a oportunidade agora de, em verdade e em espírito, adorar o Senhor. A gente comentou aqui sobre interpretações, sobre passagens e tornar aquilo meio que um costume, uma doutrina, uma cultura, né? Interna de algumas denominações. E eu queria trazer uma polêmica de verdade agora aqui, pedindo a sua opinião sobre isso. Bora. E quando se acrescentam coisas que não estão reveladas nas escrituras? Por exemplo? Como, um exemplo, purgatório. Entendo. Nesse sentido, né? Não queremos ser específico demais, mas colocando aqui algumas questões que acrescentam coisas e ali Paulo ele nos adverte em Gálatas, né? Ele fala que a gente amaldiçoe, sejamos anátemas, por mais que um anjo desça querendo acrescentar algo, que sejamos anátemas a isso. Nós somos de matriz protestante, os três aqui que estão reunidos. E nós acreditamos que o fundamento maior das doutrinas está na Bíblia. A compilação dos 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. Então, aquilo que Deus deseja que seja
a base para doutrina, doutrina é ensino, dogma é a revelação da verdade. Então, do que Deus deseja que seja doutrina, que eu quiser ensinar para alguém, eu tenho que extrair das escrituras sagradas. Nossos irmãos de tradição católica, eles têm outros pilares, além das Sagradas Escrituras. Tem o Santo Magistério, tem a Sagrada Sagradas Escritura Escrituras, Santo E a Magistério, e a tradição. tradição. a tradição da igreja. Eles têm isso porque entendem que a igreja é um organismo vivo e que pode ter compreensões tardias. A mesma igreja que compilou o Novo Testamento é a igreja que vai poder ter compreensões sobre dogmas tardios, tal como a Trindade, por exemplo, que não está explicitamente posta na Escritura, mas é um ensino claro que foi compilado séculos depois da ascensão de Cristo. Então, eles têm bons argumentos para poder colocar coisas posteriores. Nós não temos essa segurança, eu diria até que nem é uma tradição, é uma segurança em fazer afirmações fora das Escrituras. Porque é o seguinte, onde está a autoridade? A autoridade nem nos apóstolos está. A autoridade está no Espírito Santo. A autoridade que revela a verdade está no Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou autores para escrever. Então, Pedro não é uma autoridade nas suas epístolas porque ele é o grande Pedro. Não, porque ele foi um servo do Espírito Santo, que o usou para escrever 2 epístolas. Paulo escreve 13 com autoridade e inspiração do Espírito Santo. A autoridade está no Espírito Santo. Então, o argumento católico é que o mesmo Espírito Santo vai inspirar os pais da igreja posteriormente para poder ter algumas revelações. Santo Inácio, Santo Tertuliano, Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho. Posteriormente vão ter outras compreensões que complementam e ensinam e, enfim, defendem a fé, inclusive, dos hereges do seu tempo. Nós, de matriz protestante, entendemos que o Espírito Santo inspirou inerrantemente, infalivelmente, os autores bíblicos. E inspira, eventualmente, pessoas ao longo da história. Entendeu? Então, se eu tenho um problema e eu busco aconselhamento com minha mãe, a minha mãe ela vai ser iluminada pelo Espírito Santo para poder me dar a melhor resposta, que pode ser falível, inclusive. Pode ser que ela, misturando alguma inspiração, misturando com seus sentimentos, coloque ali alguma coisa que não seja adequada. Né? Mas nós cremos que a inerrância, a infabilidade está com os escritos dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento, no que a gente chama de Sagradas Escrituras, apenas na Bíblia. E a gente tem grande valia, escritos de grande valia dos pais da igreja, da tradição da igreja, de grandes teólogos ao longo da tradição protestante e católica, mas inerrância, apostar minha vida na verdade desse texto somente na Escritura. Então, respondendo a sua pergunta agora, Felipe, e quando a gente acrescenta tudo aquilo que for falado como doutrina, a gente tem que julgar pela Escritura. Então, falaram do purgatório, vou procurar na Escritura alguma evidência disso. Falaram da extrema unção, vou procurar alguma evidência disso. Falaram, inclusive, de coisas novas, falaram da calça jeans, vou procurar na Bíblia alguma coisa relacionada a isso, né? Porque os protestantes também não estão isentos de críticas sobre acréscimos nas Escrituras. Então, tudo aquilo que for pautado como matéria de fé, eu vou verificar nas Escrituras como os autores bíblicos tocaram nesse ponto. E aí sim eu posso confiar neles. E também é bom lembrar aquilo que o Erlan falou sobre as bases ali da fé, né? O miolo ali da cebola. Que o que acontece? Existem algumas bases principais que nos fazem irmãos em Cristo e que nos fazem ser salvos e que nos fazem receber do Espírito, né? E existem assuntos que são mais periféricos, né? Então, se a gente for olhar mesmo dentro do meio das igrejas evangélicas, nós vamos achar pontos de vistas, discordâncias, né? Pensamentos diferentes sobre diversos assuntos, né? E aí a questão é, por esse ponto periférico, se nós pensarmos diferentes, deixamos de ser irmão em Cristo? Deixamos de ter uma salvação plena em Jesus? Deixamos de fazer parte do que é a igreja?
Então, às vezes, essa discordância em pontos que são periféricos não mexe com essa base principal da fé, né? E para falar o seguinte, quando a gente, há um tempo atrás, houve as guerras religiosas, e não foi só a guerra de protestante contra católico, houve a guerra de protestante contra protestante. Sim, sim. E por muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, muitas igrejas evangélicas não tinham relação uma com a outra. Mas hoje, um entendimento que eu acredito que Deus está construindo é que nós nos vemos como irmãos porque nós reconhecemos algumas bases principais. E naquilo que é periférico, a gente fala o que o Erlan disse. Daqui a 150 anos, nós vamos ter uma resposta A clara gente sobre vai. isso. A gente vai sim. A gente tá se aproximando aqui do fim desse episódio. Cara, o tempo voou. Foi legal, foi legal. Eu tenho umas perguntas aqui que eu queria direcionar. Você tem mais alguma pergunta antes da gente... Gostaria apenas de tratar uma questão, né, nessa questão da cultura pop. Lá para os anos 70, 80, não vou lembrar bem das datas aqui, saiu o filme Jesus de Nazaré. E apresentou um Jesus sério, calado, sem emoções, né? Parecendo até meio autista, né? Com o cérebro funcionando de maneira diferente dos outros. Mas ele batia muito com uma ideia que a gente tinha de Jesus na época. Depois veio o Jesus de Mel Gibson, né? Centrado, forte, firme, Baita filme, né? baita filme com um propósito, né? Que suportou tudo, né? Mas muito sério. Depois chegou agora o The Chosen, né? Com um Jesus muito pop, né? Muito alegre, feliz. Não tem como não gostar daquele Jesus, né? É difícil ver alguém fazendo barreira. Mas eu fico pensando sobre essa questão da cultura pop, que é como se cada um desses Jesuses, né, que aparece por aí, fosse meio diferente uns dos outros. Acaba assim que parece que cada geração busca um tipo de Jesus, uma característica de Jesus que supre ali as suas necessidades. Então, quando a gente entende que Deus quer se manifestar através de Jesus, qual desses Jesus, né? Não exatamente desses três, mas se o Jesus que a gente vê sofre influências da cultura, do momento, da geração, nós podemos ter uma relação com o Jesus real? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá, por que que Deus, quando vai colocar nas tábuas da lei os 10 mandamentos, um deles é não farás para ti imagem de escultura, de nada que está no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem elementos celestes, né, visíveis, né? Nosso Deus é um Deus invisível. A gente vai em culturas orientais, a gente vê um monte de escultura, um monte de coisa muito, muito visível. E agora a gente serve a um Jesus que eu nunca vi, a um Deus que eu nunca vi, a um Espírito Santo que eu não sei como é visualmente, né? Então, esse Deus que nos é revelado através dos sentidos, obrigado, querido. Esse Deus que nos revela, que nos é escondido através dos sentidos, ele fala pra gente que devemos bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Uhum. Então esses elementos aí ficam em segundo plano. Os 5 sentidos ficam em segundo plano, porque tem um sexto sentido, se a gente puder falar assim, que é um sentido espiritual, que esse sim é transformado, esse sim é tocado. Então, a gente vê no cinema várias representações de Deus. De fato, Jesus está lá, na década de 70. Né? O Pasolini, um diretor italiano, faz o Evangelho segundo São Mateus, um filme maravilhoso. E esse é um Jesus muito mais ríspido, muito bravo, sisudo, né? Cada um vai respondendo de acordo com a sua ótica mesmo. E nenhuma dessas óticas é perfeita. Porque a gente não tem máquina do tempo para ver exatamente como que Jesus era. A gente tem escritos de como Jesus escolheu responder algumas questões. Mas eu não consigo saber. Tem uma música do J Neto que ele fala: não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor.
Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que ressuscitou. E um dia Obrigado. também eu verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Amém. Mas Amém. enquanto esse dia não chega, a gente fica com a tela em branco. E a fé é suficiente para completar essa imagem. Então, eu não sei se o The Chosen, se o Paixão de Cristo, se o Jesus de Nazaré, cada um dessas obras cinematográficas está representando corretamente. Eu creio que toca em algum aspecto. Mas o que eu creio é que Deus se revelou de muitas formas pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a revelação perfeita do Pai. E a gente só tem acesso às palavras dele, aos exemplos que ele deu, aos relatos que falam sobre ele. E Deus entendeu que é suficiente o texto, o relato. E não nos deu uma fita VHS para a gente colocar no videocassete e ver como é que foi Jesus no Monte das Oliveiras. Eu não tenho acesso a isso. Eu vou ver isso lá no telão do fim do mundo, né? A gente fala que mostra lá os pecados que tem na nossa vida. Enfim, eu vou ver Cristo com meus próprios olhos algum dia. Enquanto isso, eu fico com o texto. Então, cada autor vai fazer uma leitura específica. O cara do The Chosen põe um Jesus mais gente boa. O Mel Gibson põe um Jesus que sofre, que apanha o filme todinho, tadinho dele. O Jesus de Nazaré é mais absorto, assim, mais conceitual. E eu fico com as escrituras. E o modo como os evangelistas retrataram o Cristo. Ficamos com as escrituras e com a relação de comunhão, de intimidade com Jesus, com a nossa relação pessoal, né? Onde nessa relação Isso. ele pode não se revelar completamente, mas ele pode revelar o que é necessário para a minha caminhada com ele. E o interessante é que cada um tem uma revelação distinta, né? Uhum. E quão é importante nós termos comunhão com os outros, porque eu consigo ter uma perspectiva de qual é o Jesus que você vê, Irlan, qual é o Jesus que você vê, Carlos, eu falo qual que é o Jesus que eu vejo. E o interessante é que ele fala no nosso dialeto, Uhum. um dialeto entendível. Uhum. E colocando aqui uma contribuição de 5 centavos em cima das obras que foram citadas aí, falando do ponto de vista técnico, né? Esse filme do Mel Gibson, ele foi extremamente elogiado pela crítica, ele inclusive ganhou Oscar, né? Em algumas categorias ali, eu não me lembro qual. Falando do ponto de vista teológico, e você pode falar até melhor do que eu, Erlan, mas eu sigo também bastante o Rodrigo Silva e ele coloca ali uma representação de que o filme ele é muito fiel ali às escrituras e até na parte do açoite do Senhor Jesus, ele fala que existem um chicote que ele prega mesmo na pele e sai rasgando, então Uhum. que o Mel Gibson, nesse nível de detalhe, ele conseguiu representar muito bem Sim. alguns aspectos ali. Já no do The Chosen, eu acho que eu assisto também The Chosen, gosto bastante. E se eu pudesse falar assim, o que eu acho que é o Jesus, né? Eu acho que ele é uma mistura dos dois. Eu ainda não vi o do The Chosen ser crucificado, né? Ainda vai ter esses episódios, mas eu acho que ele deve mudar um pouco esse tom. Quando ele chegar assim mais próximo dessa etapa, eu acho que os produtores devem mudar isso, porque não tem como o cara manter aquela postura ali por Tem muito tempo, né? episódios onde no The Chosen onde Jesus é bem incisivo, né? Isso. O próprio Sermão do Monte, a parte Uhum. final do Sermão do Monte, no episódio que o fariseu está na casa de Maria e ela chega lá e derrama o perfume nos pés de Jesus. Jesus ele é bem incisivo e não passa pano, não. Mas é claro, assim, 70% do filme é um Jesus que é amoroso, acolhedor e é uma leitura correta. Uhum. Mas não apenas, né? Jesus ele mostra ele mostra uma variedade de personalidades, né? Mas se a gente olha, inclusive, como os evangelistas escolheram retratar Jesus, cada um com uma perspectiva. Mateus é um Jesus muito mais pautado em cumprimento de profecias, né? Uma leitura que é voltada mais para os judeus. Marcos é uma leitura muito mais voltada para os romanos, para gentios, né?
Lucas é um apanhado histórico de Jesus. João, ele argumenta sobre um Jesus que é o Logos, que é o Deus encarnado, que tudo que existe foi feito por meio dele, é um Deus que é a luz dos homens, ele tem várias metáforas. João é um evangelho diferente. Então, cada um tem uma perspectiva. Qual a certa? Todas estão certas porque cremos na inspiração do Espírito Santo. Então, qual é a certa? É o do Mel Gibson? É o do The Chosen? É do cada um? Cara, cada um vai pegar um aspecto. Porque toda vez que a gente conta uma história, a gente escolhe deixar alguns fatos de fora. Eu vou chegar em casa hoje e falar, cara, vou falar pra minha esposa, pra minha filha, gente, mas foi muito legal o podcast, a gente falou A, B e C. Eu não vou fazer um relato ipsis literis de tudo que a gente fez aqui. Sim. Eu vou contar um recorte, algumas coisas que me chamaram a atenção, algumas coisas que eu acho que elas gostariam de saber. E não vou deixar de fora a planta que ficou ali em cima. Vou deixar de fora o teto que tá aqui, é branco, que tem um fio ali em cima. Deixei de fora alguns elementos que são verdadeiros, são relevantes em algum ponto, mas ficaram de fora. Então todo recorte é uma escolha do que a gente deixa de fora. E eu escolho do que a gente decide apresentar para cumprir uma narrativa. E graças a Deus temos 4 perspectivas sobre Cristo que se complementam e nos apresentam um Jesus multifacetado. Você trouxe uma palavra aqui que eu tava pensando se eu traria esse tema pra cá ou não, mas pra gente começar a contar uma boa história, a gente precisa ter bons elementos que compõem essa história, né? Se a gente vai pra 600 antes de Cristo, você pega ali nas ágoras, né? Na cultura grego-romana ali, a cultura pop da época era você ir assistir os filósofos debaterem. Uhum. Ou os filósofos apresentarem uma ideia. Ok. E um desses filósofos é Heráclito. Uhum. No período ali pré-socrático. Isso, pré-socrático. Ele buscando uma filosofia para tentar explicar a casualidade, né? De Uhum. por que que as coisas existem. Ele fala que sempre uma causa é causada por algo. E assim você vai até chegar em uma causa absoluta. Uhum. E essa causa absoluta ele chamou de logos, que Uhum. foi o nome que você deu, e Isso. até origina a palavra lógica, né? Uhum. Qual que é a lógica da vida? Isso. E aí vem João, Uhum. vem contar uma história, Isso. e ele precisava ser aceito naquele contexto. E essa ideia do logos já era uma ideia bem aceita para a sociedade da Uhum. época. E aí ele coloca, falando que no princípio era o logos, Isso. era a palavra, o verbo. Uhum. E o logos estava com Deus. Então ele fala, pessoal, vocês estavam certos. Existe esse logos aí que vocês pensaram nas suas filosofias. Isso. O logos existe. E o logos, ele estava com Deus. E o logos era Deus. Isso. Então dali ele já muda a perspectiva e já traz para ele já anda mais que meio caminho ali para explicar ali na essência o que é o Deus vivo, né? Como que é interessante ter começar uma história com base em um princípio já pré-estabelecido para como que ele foi iluminado para conseguir usar, né, o dialeto da época para traduzir isso. Isso é maravilhoso. A gente pode até complementar com o mesmo verso de João 1:1, porque pegando mais pré-socráticos, a gente, no sexto século, a gente começa com o Tales de Mileto, né, considerado o primeiro dos filósofos. E a gente tem outros pré-socráticos, Anaximandro, Anaxágoras, o próprio Heráclito, são pessoas, Pitágoras, pessoas que estavam ali no período buscando encontrar o princípio das coisas, o arché, o arquê. Esse princípio está ali nos pré-socráticos e João resgata esse princípio identificando o Logos de Heráclito, né, como Cristo, ele é o Deus encarnado, o Deus que estava com Deus e ele é Deus, mas também ele pega o arché, porque ele fala que no princípio era o verbo. Esse princípio, arché, en ho logos, esse arché é o princípio de tudo. É o que o Tales de Mileto achava que era água, né? Que Simandro era fogo, alguns outros achavam que era o vento, o éter. Cada um achava que tinha um elemento que era fundacional no mundo. E João fala que o mundo foi feito por meio de Jesus. Ele é o arché, ele é o logos. Ele tem os 2 fundamentos da filosofia grega, o princípio de tudo e a lógica por meio das coisas, né? O verbo, a ação fundadora de tudo que existe no mundo.
Veja, João só poderia fazer essa brincadeira no evangelho dele se ele conhecesse antes Sim. os pagãos, os pré-socráticos, enfim, posteriormente platônicos, agora na época de João já, posteriormente os neoplatônicos. A gente tem toda uma construção grega que domina intelectualmente o mundo e João não está rejeitando ela. Ele está se apropriando dela, ressignificando ela e apontando para o Criador de tudo. Indo dessa filosofia aí toda que você colocou profunda, né, que mostra essa relação de Jesus, e indo para um desafio prático, né? Eu queria te fazer também uma última pergunta, que é o seguinte: eu tenho 3 filhos, o Dan com 17 anos, o Ian com 15, a Jade com 12. Você tem uma filha de 14, não é isso? Quase 14 isso. Quase 14. Você tem 2 filhos. Então, uma pergunta muito prática, um desafio que é importante, mas que é relevante. Como criar filhos no temor do Senhor, no meio dessa cultura pop, onde tem heróis, onde tem vilões, onde tem pornografia, como foi falado aqui, onde tem essa ideia que já está ultrapassada, mas que ainda está forte, de nova era, de tantas coisas, de bruxaria, de tantos pensamentos diversos, de tantas maneiras de ser família, onde a pessoa questiona a própria identidade muitas vezes. Como criar filhos no temor do Senhor no meio dessa geração, dessa cultura de hoje? Eu lembro, quando minha filha nasceu em 2011, quando ela fez 1 ano, 1 mês e 2 dias, ela deu o primeiro passo, sem cair. E eu gravei muito forte isso na minha mente. Mas eu só gravei essa informação porque eu estava lá, presente, vendo minha filha evoluindo. Minha filha, ela andou de bicicleta, ela tinha 4 para 5 anos, com rodinha. A gente tem o vídeo até hoje dela lá na pracinha, lá em Goiás, ela andando de bicicleta. E eu lembro um pouquinho, quando ela cresceu um pouquinho mais, ela devia ter uns 7, a gente tirou a rodinha. E ela tomou o tombo, ela viu as coisas acontecendo, se machucou, depois ela conseguiu andar sem a rodinha. E eu só sei isso e tô falando para vocês porque eu estava lá, eu estava presente. E aí eu lembro que minha filha foi num acampamento, ela tinha 11 anos, e ela voltou para casa com um bilhetinho de um admirador secreto que ela teve lá, que um pessoal lá mandou uma cartinha para ela, cartinha de amor. Primeira coisa que ela faz quando desce do ônibus do acampamento e vem me dar um abraço é me entregar essa cartinha e falar: papai, olha isso aqui. Livrai-nos, né, Felipe? Então, eu só tô contando essas histórias para você porque eu estava lá. Presença é o diferencial. Estar junto, estar com a criança, vê-la crescer, admirar ela crescendo e participar daquilo, sabe? Não existe paternidade EAD. Não existe uma forma de terceirização da paternidade ou da maternidade. A parentalidade é o amor em prática, na hora, na necessidade. É no choro do bebê, você vai lá e troca a fralda. É na menina com, tô com fome, você vai lá e faz o sanduíche para ela. E papai, vamos ver um filme, a gente, vamos junto, vamos ver um filme. Então, a presença é muito importante. Eu falo isso porque a gente vive uma sociedade que a gente terceiriza. Se a criança tem alguma necessidade, você empurra um telefone na cara da criança e está resolvido. Você joga ela para jogar um jogo, põe ela lá para jogar um jogo e está resolvido. Entendeu? Vivemos uma época de terceirização. A televisão cria o filho, a internet cria o filho. É o youtuber, o influencer. Influencer não tem esse nome à toa, ele influencia. Influencia de forma negativa, às vezes positiva, às vezes é uma influência da educação, é um professor, legal. Mas é raro. 90% é a galera que quer lançar uma trend, quer fazer o desafio. Outro dia uma menina morreu porque fez um desafio de cheirar desodorante. Sim. Isso quebrou meu coração, acabou comigo. Então, presença é muito importante, mas não só a presença do pai ou da mãe, a presença de Deus na criação também. Então, quando uma criança faz algo de errado, não é errado porque eu quero que seja errado. É errado porque Jesus se entristece quando alguém faz esse tipo de coisa. Quando ela xinga alguém, não é porque filha, na nossa família, ninguém pode xingar. Não é por isso. É porque
Jesus nos ensinou a abençoar pessoas e não usar nossa boca para não para amaldiçoar, mas para abençoar. Então, existe um fundamento onde Deus está presente na criação da nossa filha. Então, nós criamos filhos presentes e clamando pela presença de Deus. E não vai ter concorrência que chegue aos pés de um pai e uma mãe que são presentes e amigos e autoridade e que são respeitados pelos seus filhos. Não tem um youtuber, não tem ninguém, não tem um estranho, não tem um amiguinho de escola, não tem melhor amiga, não tem best friend forever, não tem ninguém que chegue aos pés da concorrência de um pai e uma mãe que amam seus filhos presentes e na presença de Deus. Amém. Amém. É, eu vou direcionar aqui 4 perguntinhas rápidas, bate-bola, tá? Pra gente encerrar. Bora. Acho que a gente já extrapolou o nosso tempo, mas vamos lá. Um filme que te fez chorar e te fez pensar em Deus. Não necessariamente que seja um filme cristão. Eu vou citar Perfume de Mulher, um filme de 1992 com Al Pacino, Chris O'Donnell. Um filme que deu o Oscar pro Al Pacino de melhor atuação. Ele faz um tenente-coronel cego reformado do exército. E o Chris O'Donnell, ele precisa ser um cuidador dele por um final de semana para poder ganhar o dinheiro durante enfim, as suas férias escolares. Esse filme é maravilhoso. Esse filme mostra um apreço pela vida, um apreço pela honra, pela palavra, pela hombridade, sabe? Tem movimentos hoje de masculinidade, não sei o quê, mas nada se compara a uma pessoa que perdeu tudo e não lhe resta nada. O que sobra quando não tem mais nada? E é uma pessoa que quer abandonar a vida e ele encontra um motivo para continuar vivendo no relacionamento. Eu decorei falas nesse filme, eu vejo esse filme todo ano. Uhum. Eu vi esse filme, sei lá, a primeira vez em 2007. Tem 18 anos que eu vejo esse filme. Então eu já vi no mínimo 18 vezes. É maravilhoso. A cena final, o discurso dele na escola, Bear School, maravilhoso, maravilhoso. E eu chorei. Acho que se eu assistir agora, eu vou chorar de novo. Um personagem que você acha mais cristão que parece. Ou um personagem inabalável, né? Personagem mais cristão. Eu vou citar aqui um que é possível que ninguém nem saiba quem é. Vão ter que botar no Google. Vou citar o Moomin Rider. Ele é um ciclista de uma série chamada One Punch Man. Ah, É um mundo onde todo mundo tem superpoder praticamente e o pessoal tem heróis profissionais que vão tentar defender o mundo. E ele é um ciclista, ele é isso. O poder dele é andar de bicicleta. E ele tá sempre no meio, tentando salvar, sabe? Tem os inimigos lá lutando, tem o extraterrestre que chega para acabar com o mundo. E ele é um cara que tá salvando o gatinho, que tá ajudando a velhinha a atravessar a rua. Ele é um legal. cara que ele quer ajudar com o máximo que ele pode. E eu Muito acho que bom. cristianismo é isso, sabe? Às vezes, eu não prego, eu não canto, eu não faço nada. Velho, minha mãe é uma ótima costureira, minha mãe faz tapete. E ela faz para a glória de Deus, é o melhor que ela pode fazer. Amém. Aleluia. É que a gente possa usar nossos mínimos dons, não tem mínimo, né? Sempre é o máximo, para a glória de Deus. Um clássico pop que não te pegou. Piratas do Caribe. Não me pega. Não, e eu gosto do Johnny Depp, gosto, mas não Não, né? rola. Última pergunta aqui, um versículo que te ajuda a filtrar o que você consome. Tem primeiros Coríntios. Que difícil. Que difícil. Eu iria pelo caminho, o capítulo 8 inteiro de Primeiros Coríntios, sabia? É um complemento que Paulo tá enfrentando um grande dilema em Corinto. Corinto é uma cidade portuária ali na região da Acaia, em que tem uma quantidade de ídolos gigantescos. Sabe o filme do Hércules? Tá todo mundo Sim. lá. Tá o Zeus, tá Hera, tá Artemis, Dioniso, todo mundo tá lá. Hades. Todo mundo tá lá. E tem o seu templo, o seu santuário. Então é uma cidade que borbulha idolatria a falsos deuses. E Paulo planta uma igreja lá. E o que acontece? Essa igreja
Tem pessoas que são oriundas desse tipo de relacionamento com os falsos deuses. E aí, o que acontece? Quando alguém pega um boi e sacrifica para Zeus, queima lá a carne para Zeus e tal, a carne que sobra, a maminha, a fraldinha, ela é vendida no açougue. E aí o cristão vai lá e compra a carne. E aí cria uma crise, né, com um dilema. E aí, peraí, essa carne aqui é sacrificada para um ídolo. Eu vou consumir ou não? Aí Paulo, ele começa o capítulo 8 de 1 Coríntios falando, olha, todos temos conhecimento. Conhecimento de quê? De que isso aqui não é de verdade. Esse Zeus não existe. Essa estátua aqui não representa nada, porque isso aqui não existe. Todos temos esse conhecimento. Porém, o conhecimento, por si só, ele gera orgulho. Uhum. Ele precisa gerar amor. E é por isso que a gente escolhe, se o consumo dessa carne for escandalizar alguém, eu escolho me abster por amor àquela pessoa que tem uma consciência fraca, que ela não entende ainda que o Zeus não existe, que a Hera não existe. E não tem que ter medo desses ídolos falsos, desses deuses falsos. Então, o amor faz com que eu me abstenha para que essa pessoa não caia na fé. Então, acho que a maior baliza para o consumo da cultura pop, daquilo que a gente vê nas maiores expressões artísticas, é o amor. O amor tanto ao artista que produziu aquilo, e é uma pessoa que não necessariamente conhece a Jesus Cristo, é uma pessoa que na sua limitação fez algo, fez uma pintura, fez um filme, fez um livro, e existe um certo grau de graça ali que ela pode me abençoar, inclusive. O Saramago, um ateu português, escreve um livro, Ensaio sobre a Cegueira, que me tocou profundamente. E ele não crê nada em Deus. O Jorge Luiz Borges escreve ficções, me toca profundamente. Ele odeia a religião como um todo, é um grande ateu. Então, essas pessoas, mesmo odiando a Deus, elas foram criadas por Deus e têm atributos dele, bondade, misericórdia, justiça, senso, amor, manchados pelo pecado, mas ainda têm e nos tocam. Então, acredito, já para finalizar, acredito que a gente pode amar o artista, amar a Deus, amar ao nosso próximo, porque aí sim nós manifestamos o Deus verdadeiro, é no amor. É, tem alguma mensagem especial que você quer deixar para o público? Quer anunciar aí o seu livro? Divulgar suas redes sociais? Bom, pessoal, você encontra aqui na Amazon, encontra nas livrarias, Onde Está Deus na Cultura Pop. Inclusive, a vantagem de ter um nome peculiar é que você coloca no Google e eu sou o único, Erlan Tostes, que aparece. Vocês vão pegar minhas redes sociais lá. Se vocês colocarem no Instagram, Erlan Tostes, vão me achar. Colocarem Facebook, YouTube, você acha Erlan Tostes, lá estou. Então, fiquem à vontade para comprar. Link aqui embaixo, minhas redes sociais aí embaixo. E que Deus abençoe vocês. Espero que essa 1h30 que a gente ficou aqui não tenha sido jogada fora, mas tenha sido um insumo para que Deus toque no coração de vocês que estão aqui. Também, me despedindo também, só queria te dar um presentinho. Olha. Creio que você é um conhecedor das Escrituras, né? É o Evangelho Encoberto, que fala apenas sobre as influências culturais que às vezes pode anuviar, encobrir algumas coisas das Escrituras. Então, fazer uma meditação, mas é muito interessante, me tocou muito. Muito obrigado. Eu vou ler hoje ainda. Agradecendo aqui a presença, Erlan, muito obrigado, tá? A gente falou aqui de um tema, só para finalizar, de uma fatalidade com a criança que aconteceu em cima de um movimento, né, um desafio de internet. O Carlos e a esposa dele, eles fazem um trabalho bem edificante na sociedade, dando palestras nas escolas, para os pais, sobre diversos temas, né? Desde do bullying ao abuso infantil. E agora em maio a gente está, assim, se chama o Maio Laranja, né? Uma iniciativa aí do governo para fazer toda essa parte de conscientização em cima do combate à exploração e abuso sexual infantil no Brasil. Então, o nosso próximo episódio vai ser com a Késia. Ela é psicóloga, ela é escritora também, ela já tem livros publicados
para crianças e para pais de crianças também, como prevenir essas questões, né, de abuso, orientações e tudo mais. E no nosso próximo episódio nós teremos ela aqui conosco. Você quer dar uma prévia aí, Carlos? Não? Não. Tá. Tá ok, então tá no ao vivo aqui, pessoal. Então, até o nosso próximo episódio. Até mais.